Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. A relatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Deliberativa do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de março do ano de 2012, na Sala das Sessões Plenário de Valdo Suruagi, no horário regimental, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, Maria Cleide Costa Bezerra, reuniram-se o senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, o senhor conselheiro convocado Anselmo Roberto de Almeida Brito e o douto procurador do Ministério Público de Contas, Enio Andrade Pimenta. Havendo número legal para deliberar, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador do Ministério Público de Contas. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro convocado Anselmo Brito disse que, em primeiro lugar, queria parabenizar a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício por presidir esta sessão. Em segundo lugar, fazer uma observação para que todos fiquem atentos a existência do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. Mesmo havendo problemas com a publicação da CEPAL, a publicação feita no Diário Oficial desta Corte é válida e os processos podem vir a pleno. Disse também que atualmente nele são publicados atos da presidência e atos do plenário. Pediu para que isso ficasse registrado. A Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício esclareceu sua dúvida a esse respeito, não sabendo se o mesmo já estava no período de validação ou ainda em fase de experiência, prometendo que iria se certificar e traria a resposta na próxima sessão. Ainda com a palavra, ela pediu que ficassem registradas em ata felicitações pela passagem do aniversário do senhor conselheiro Cícero Amélio da Silva e que sua assessoria enviasse a ele congratulações. Os conselheiros e o douto procurador associaram-se a ela. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, passou a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora, Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício, processos TC 16127 de 2006, TC 14348 de 2009, TC 14328 de 2009, entre outros, todos relacionados com pensão. Aprovadas as resoluções dos números 1036 a 1043 de 2012. Processos TC 7696 de 2010 e TC 6267 de 2006, relacionados com contratos. Aprovadas as resoluções número 144 e 145 de 2012. Relator conselheiro substituto Sérgio Maciel. Processos TC 5521 de 2008, TC 12330 de 2009, entre outros, todos relacionados com pensão. Aprovados acordos número 1028 a 1034 de 2012. Não havendo mais processos a serem relatados, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente em exercício facultou a palavra aos senhores conselheiros e ao douto procurador do Ministério Público de Contas na hora de explicações pessoais. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão da Primeira Câmara, convocando-os para a sessão ordinária da próxima quarta-feira, no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheira? De acordo. Também estou de acordo. Conselheiro Sérgio? De acordo, sim. Aprovado.
horário do expediente. Passo a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro, ao senhor representante do Ministério Público Especial. Vou falar. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Excelentíssima senhora conselheira presidente, senhora conselheira, senhor auditor convocado. Na sessão anterior, criou-se uma dúvida acerca da situação processual dos membros do Ministério Público, se estavam ainda sob júdice ou não. Diante disso, fui lá no Tribunal de Justiça de Alagoas e peguei uma certidão comprovando que o processo judicial que ensejou a entrada dos membros do Ministério Público aqui de Contas de Alagoas transitou em julgado no dia 15 de agosto de 2011. Portanto, não há nenhum procurador do Ministério Público de Contas sob júdice aqui no tribunal. Era isso que eu queria esclarecer para todos os presentes. Vou passar uma certidão para cada conselheiro. Peço ao Ricardo. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao representante do Ministério Público, o doutor Gustavo, pelo esclarecimento. Através da certidão do Tribunal de Justiça, com relação, inclusive, a dúvida foi levantada por esta conselheira. Eu, na verdade, não tinha conhecimento do trânsito em julgado desta ação, deste processo, e agradeço ao representante do Ministério Público com relação ao esclarecimento. Muito obrigada. Na ordem não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passo a ordem do dia para relatar a conselheira Maria Cleide. Senhora presidente, senhor conselheiro convocado, senhor representante do Ministério Público, eu tenho a relatar o processo TC 4922 de 1993, é a concessão de aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais. O beneficiário é o senhor Manuel Calheiros de Melo. O processo TC 4540 de 1987, concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais ao senhor Carlos Guido Ferrário Lobo. O terceiro processo TC 12.119 de 2008, é a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao senhor José Lúcio do Nascimento. O quarto processo, TC 959, de 2006, é a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O beneficiário é a senhora Maria das Graças Tenório dos Santos. Processo TC 2497, de 2006, a concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. O beneficiário, senhora Marisa dos Santos. Processo TC 8483, de 2006, é a concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais à senhora Deusdete Maria dos Santos. Processo TC 8492, de 2006,
concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, a senhora Nívia Alves Pereira Barbosa. Processo TC 2493 de 2006, é a concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, a senhora Maria de Lourdes Vieira dos Santos. E o processo TC 15.939 de 2006, concessão de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. O beneficiário, senhora Maria Nazaré da Silva Dimas. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público Especial emitiram pareceres favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, voto pelo registro dos acordos em tela. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Não havendo discussão, passo à votação. Acompanho a conselheira. Conselheiro Sérgio. Acompanho a conselheira também, excelência. Aprovados os processos. Tenho agora mais alguns processos. O processo TC 13.820, de 2006, é o contrato 041 de 2006, celebrado entre a Superintendência Municipal de Obras e Urbanização, a SOMURB, e a empresa Secal Engenharia Limitada. O objeto, a execução dos serviços de drenagem de águas pluviais na rua Monitor Walter Gomes, no bairro de Clima Bom, nesta capital. O valor de R$ 14.585,81. O prazo é de 60 dias, contado a partir da data da expedição da ordem inicial de serviço, e a modalidade de licitação foi dispensa de licitação. O processo TC 3343, de 2004, é o contrato 01 de 2004, firmado entre a Fundação Universitária de Ciências da Saúde de Alagoas, a UCISAL, e a empresa Máxima Comércio, Representação e Assistência Técnica Limitada. O objeto é a manutenção preventiva e corretiva de um equipamento de raio-x modelo arco cirúrgico Senos AF, instalado nas dependências do Hospital Escola Dr. José Carneiro. O valor R$ 10.230. O prazo é até dia 31 de 12 de 2004, contado a partir da data da sua assinatura. A modalidade é inexigibilidade de licitação. Teve um primeiro termo aditivo, que tem como objeto a prorrogação do prazo por mais 12 meses, e o segundo termo aditivo, que tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência até o dia 31 de 12 de 2006. O terceiro processo TC 10.449, de 2010, trata sobre a contratação direta celebrada entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a ATP Engenharia Limitada. O objeto, a elaboração de um projeto integrado de segurança eletrônica com tecnologia IP para o Fórum da Capital e seus anexos. O valor de R$ 14.600. A modalidade foi a dispensa de licitação. Quarto processo, 13.069, de 2009. É um contrato 042 de 2009, celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e a empresa JAN, Jurídica Editora de Eventos Limitada. O objeto é o fornecimento de uma assinatura anual da revista JAN Jurídica no período de setembro de 2009 a setembro de 2010. O valor de R$ 4.000. O prazo de 12 meses a partir da assinatura do contrato. A modalidade foi inexigibilidade de licitação. O quinto processo, TC 15.200, de 2006. É um termo de descalcionamento celebrado entre o município de Maceió e a empresa construtora Camelo Limitada. O objeto, o descalcionamento dos lotes 3 e 4 do loteamento Xangri-Lá, localizado no bairro do Farol, nesta capital. Processo TC 10.982, de 2006, é um contrato 055 de 2006,
celebrada entre o município de Maceió, através da Secretaria Municipal de Finanças e a empresa Posto Cós e Gama Limitada. O objeto, fornecimento de 12.859,80 litros de combustíveis automotivos, sendo 6.843,70 litros de gasolina comum e 6.016,20 litros de óleo diesel comum. O valor, R$ 30.352,21. A modalidade da licitação foi pregão presencial número 026/2006, tipo menor preço por lote. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público Especial emitiram pareceres favoráveis quanto à legalidade dos feitos ora analisados. Diante do exposto, voto pela anotação dos acordos em tela. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Não havendo discussão, passo à votação. Acompanho a relatora e o conselheiro substituto. Com a relatora. Aprovados os processos. É só, senhora presidente. Para relatar, o conselheiro substituto Sérgio Maciel. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima senhora conselheira Maria Cleide, senhor membro do Ministério Público, doutor Gustavo Henrique, eu gostaria de solicitar, presidente, que eu tenho aqui 10 processos a relatar, que são das sessões do dia 28/3 e dia 11/4, que não houve sessão. Então, eu trouxe agora para relatar, mas pelas minhas condições da garganta, então não vai ser possível relatar esse processo. Eu peço para que eles sejam relatados na próxima sessão da Câmara, na próxima semana. Sem nenhuma objeção, assim será feito. Obrigado, excelência. Não havendo mais processos a serem relatados, passo mais uma vez a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público Especial junto a esta casa, para quem querendo fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a presente sessão, enquanto convoco para a próxima sessão ordinária da próxima quarta-feira. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.